Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attus e também professora. E toda semana recebo convidados para conversar sobre temas que fazem parte do universo da Attus, como a inovação, o empreendedorismo e a educação. Representando 25% do PIB brasileiro e gerando uma a cada 4 vagas de trabalho no Brasil, a agricultura brasileira tem intensificado o uso de tecnologias no processo de cultivo. Uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, mostra que em 2020 os agricultores brasileiros adotaram ao menos uma tecnologia digital na produção agrícola. No episódio de hoje, nós vamos exatamente entender sobre esses desafios, oportunidades e os benefícios da transformação digital no agronegócio. Para falar sobre o tema, a gente recebe a gerente de desenvolvimento humano e organizacional da cooperativa Cotrijal, Simone Rorig. Seja muito bem-vinda ao Attus Talks, Simone. Olá, Valesca. Espero contribuir com essa perspectiva do que esperamos das pessoas que queiram se juntar a esse mundo agro, esse agrotech, né, que veio e já chegou com tudo. Exatamente, Simone, muito forte, né, inserção digital. E também a gente convidou a fundadora da Dastas Consultoria, Maria Pilar Sepúlveda, que também faz parte do Conselho Consultivo da Escola do Agronegócio da Attus Educação. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Pilar. Obrigada, Valesca, obrigada, Simone, prazer em conhecê-la. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então, né, é importante a gente ressaltar que uma das características presentes no DNA da Attus é exatamente a conexão radical com o mercado. Por outro lado, a transformação digital acontece muito rápido e exige profissionais qualificados. Para formar profissionais com foco na tecnologia, com foco no empreendedorismo, a Attus está reposicionando a sua escola do agronegócio lá em Passo Fundo. E a escola é um hub de educação e inovação com mais de 40 hectares, inspirado no conceito de Smart Farm, ou fazenda inteligente, com tecnologias eficientes para melhorar a produtividade, para pensar também na sustentabilidade. E a Maria Pilar faz parte desse processo todo, né? E te pergunto então, Pilar, o que se pode esperar desse novo profissional da área? Como é que ele pode estar mais preparado para o mundo digital? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Eu tenho participado nesse processo de transformação digital do agronegócio nos últimos 3 anos e meio já. E realmente tem sido um grande desafio encontrar profissionais que entendam de tecnologia e que entendam de agronegócio. Existe, no mercado como um todo, em todos os setores, uma deficiência, não só no Brasil, mas fora, principalmente depois da pandemia, de profissionais capacitados nas áreas de tecnologia, porque a tecnologia ela é bem abrangente, né? Tem vários capabilities, várias capacitações, skills distintos dentro dessas funções em tecnologia. E quando se fala de agro, quando eu ingressei nele no meio da pandemia, o que eu senti era uma grande dificuldade de fazer com que pessoas e profissionais que precisavam fazer algum desenvolvimento de produto no agronegócio entendessem do agronegócio, e o agronegócio entendesse do que estava se falando em termos de inovação e de novas tecnologias. Então, isso cria uma dificuldade de fazer essa implementação, porque precisam com que as pessoas que estão vindo de outros mercados, elas tenham um tempo de aprendizado. Como você mesmo falou, o agro e a própria tecnologia, ela é muito acelerada, né? Então, isso acaba gerando uma dinâmica, muitas vezes, que causa uma certa dificuldade em termos de tempos, até por conta, né, do nosso agro, safra, safrinha, a questão do próprio ciclo do agro, às vezes faz com que você, se você não estiver preparado, você não consegue implementar ou testar aquela tecnologia no momento adequado dentro do ciclo. E aí, eu acho que é importante falar, quando se fala de agro, até pela complexidade dele, falo que no agro você acaba tendo muitas variáveis de modelo que são exógenas a ele, né, não são controláveis, como clima, pragas, né, tem a questão até, a gente viu aí
né, o que vem acontecendo com a questão das guerras, quanto que isso impacta na questão do preço de insumo, né? Então, e no preço das commodities. Então, tudo isso são variáveis que são difíceis de controlar. Então, há uma necessidade muito grande de trazer, né, esse novo profissional do agro, entendendo cada vez mais de quais são as tecnologias que precisam ser trabalhadas. O agro é fenomenal e é um orgulho nacional que vem sendo desenvolvido em termos de biotecnologia e tudo que é dentro da porteira, maquinário, a própria Embrapa, né, é um orgulho nacional e a expressividade que tem internacional, mas quando se fala, né, de toda a jornada, de todo o ecossistema que envolve esses 25% do nosso PIB, acho que tem um grande caminho a ser traçado. Então, esse jovem, esse gestor ainda médio de carreira, ele precisa passar por uma reciclagem de entendimento de como essas tecnologias elas podem ajudar em vários pontos dessa jornada, nossa dentro da porteira, mas fora também, né? E aí eu queria trazer só um último ponto, dar a palavra aí de volta para vocês, e é um ponto que me preocupa, que é a questão do avanço da IA generativa. Não sabemos aonde vamos chegar com esses avanços, porque ela faz um ano, agora em novembro, né? Tudo que está acontecendo no mundo. E o aspecto transformacional da IA generativa, a partir do momento que ela traz uma massificação da inteligência artificial, é algo que faz com que a gente aumente esse nosso hiato em termos de capacidade e entendimento, né? Então, precisamos trazer isso o mais rápido possível para a discussão, em especial para o nosso agro brasileiro, em especial para os nossos alunos, né, nossos estudantes, para que eles entendam que o que está por vir em termos de tecnologia, ela precisa ser entendida e aplicada, né, no dia a dia, em benefício da produtividade e do nosso próprio agro. Com certeza, Pilar. E assim, você trouxe na sua fala alguns desafios, né, importantes, e até mesmo a questão da sazonalidade. A gente tem sempre o desafio climático, né? Esse ano foi especialmente importante nesse sentido. E achei interessante também a questão do orgulho nacional. Acho que além de ser um orgulho nacional, também é o carro-chefe da economia brasileira, né? Então é o nosso principal fonte dos principais recursos do PIB, etc. E isso é algo que merece todo o cuidado e um olhar para o desenvolvimento tecnológico. E a Pilar também trouxe a questão da jornada, né, dessa jornada de inclusão digital e tudo mais. É sobre isso que eu queria também pedir a opinião da Simone, sobre esses avanços e desafios nessa jornada digital, no avanço tecnológico lá para o produtor, como é que isso se aplica na prática e quais são as dificuldades e desafios encontrados. É muito interessante, né, ouvir a Pilar e ver o tamanho dessa amplidão de temas, termos, conceitos que estão todos relacionados no agro, nosso orgulho nacional, e aqui a gente respira o agro, né, uma cooperativa de produtores rurais e um agro que é tech já há bastante tempo, né, com a mecanização, com tudo que existe, mas em especial com a agricultura de precisão, né, a utilização de sensores, de drones, do GPS, monitoramento de chuvas. Então, a tecnologia ela está presente assim com sistemas de alerta e monitoramento de doenças já presentes assim nos nossos produtores e monitorados aqui com a Cotrijal. Com o avanço de toda essa internet das coisas, do machine learning, né, tanto no agro quanto no leite, na produção de leite, existe uma demanda que é a curiosidade ou a necessidade do produtor usar essa tecnologia e ele vem usando e de ter uma assistência técnica adequada que consiga, junto com ele, usar essas informações e tomar decisões. E o nosso propósito, enquanto cooperativa, é também preparar os nossos profissionais para que eles não sejam puramente tech, porque na nossa visão, quanto mais tech, mais touch é necessário para um produtor que ainda está aprendendo a lidar com tanta tecnologia, e que bom que a gente já está tendo um produtor aberto para a inserção das novas gerações, das suas famílias no agro, que parecem ser mais escolarizadas já com a coisa do digital, e que vem com um combo perfeito que ajuda a gente a tratar de temas que até então eram mais difíceis. Como é que eu trato sucessão no agro, né? Agora, com uma pegada mais digital, faz sentido
pais, filhos, netos trabalharem juntos e compreenderem juntos, tamanha é a complexidade disso tudo. E um dos grandes desafios ainda que a gente percebe é como lidar ou obter muito dado. Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa já conectada, esse dado, muitas vezes, ele não está conectado à internet lá no campo. Então, o maquinário está pronto, está preparado, mas ele não é online, ele não é real, porque está ainda faltando a internet lá na lavoura. Por outro lado, eu tenho ainda muitas informações que dependem de uma interação humana para obter registros acurados. Né? Então, hoje a gente já tem uma doutora de dados aqui atuando em aplicação de algoritmos mais avançados para análise de dados agrícolas, apoiar na previsão de safras, identificação de pragas e doenças, otimizar processos junto com imagens de satélite, mas o dado em si ainda não está tão qualificado. E nós entendemos que nós temos uma jornada ainda de preparação do produtor e da família rural para que seja nossa parceira nessa busca de dados. E aí, quanto mais gente puder ajudar nisso, desde a formação dos universitários, né, quanto dos profissionais que estão dentro da cooperativa com esse olhar, mais rápido a gente vai, mas a gente sabe que são ciclos. Então, os desafios dessa jornada de transformação vão desde a alfabetização em dados, mas ainda antes disso, né, ainda impulsionar a importância que tem, porque aí eu tenho um dado bruto e ainda preciso ensinar como fazer correlações, como que o dado sustenta ainda uma realidade de olhar para trás, porque o produtor também é um ser que está desconfiado. Será que esse dado está mostrando realmente a realidade? Como é que eu sustento a minha decisão dele? Então, é tech, mas é touch também. Há muito exercício touch ainda, né, de contato, de relacionamento a ser feito, quanto mais tech for esse profissional, para apoiar o produtor e aumentar a sua produtividade e impulsionar e potencializar cada vez mais essa força toda que tem o agro para a nossa região e para o país, com toda certeza. Eu queria complementar o que a Simone falou, foi fantástico, assim, toda a transformação digital começa com o dado. Matou aqui já de primeira, Simone. E aí eu queria só fazer um adendo, que não só a questão do dado, né, que é exógeno ao modelo, muitas vezes ele é exógeno porque ele é diverso, né, como a gente falou de pragas, de clima, é importante, inclusive, fazer essas anotações, esses alertas, que tenha um input manual, que seja por uma detecção por IA ou por imagem de satélite, por algoritmo, mas tem uma questão também, né, e aí trazendo um pouco da minha experiência em outros mercados, antes de entrar no agro, e aliás, ter me apaixonado por ele, passei por mercado financeiro, passei por indústria, e uma coisa que eu percebo aqui, que ainda há uma necessidade de colaboração em relação ao dado. E não é questão de LGPD, de compartilhar dados de usuário, são dados que efetivamente vão conseguir fazer com que o ecossistema aprenda e complete seus modelos, seus algoritmos para o bem do próprio produtor. Então, ainda estamos incipientes nesse aspecto. Outra coisa é a organização do nosso ecossistema, quando se fala de inovação e se fala de startups. Quando entrei no agro, se falava de 1.400 startups agtechs, depois foram para 2.000, 13.000. Realmente existe uma oportunidade muito grande, mas eu questiono se é da forma que está sendo feita. Eu falo que as agtechs no Brasil, elas são um grande quebra-cabeça onde as peças não se encaixam. Então, por isso é importante entender os pontos de dor e onde há oportunidade para existir complementariedade. Né? Eu cheguei a ter uma vez um fórum que estava o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, e também o Embrapa. O ponto era, precisamos de um marketplace de APIs e de alguns dados para serem compartilhados. Né? A Embrapa ela já faz isso, mas acho que a gente precisa fomentar isso mais. E mais que ter o dado, tem muitas fontes hoje de dado pública, mas existe sim ainda uma carência do entendimento da escapability, né, dessa pessoa entender como que ela utiliza aquele dado, e como que ela faz esse modelo ser um modelo que vai trazer essa prescrição de confiança para o produtor, para ele não ficar desconfiado. Muito bem, interessante essa perspectiva. Eu quero pedir aí 1 minutinho de intervalo, a gente vai trazer uma mensagem da Actus Educação e em seguida a gente continua. Eu prometo que é bem rapidinho mesmo, já já a gente volta com as nossas convidadas, a Pilar e a Simone. Um dia me perguntei,
E se eu tivesse professores que fossem referência no mercado? E se eu não tivesse sozinha na busca pelo meu sucesso profissional? Agora é sua vez de se perguntar. E se você escolher uma jornada tão incrível quanto as conexões que você vai fazer pelo caminho? Comece sua jornada acadêmica ou solicite sua transferência. Inscreva-se em atitus.edu.br. Na Atitus Educação, as oportunidades encontram você. Atitus Educação. Conexões de valor. Ok, retornando então, né, depois desse aviso rápido, eu achei super interessante essa abordagem. Acho que o mundo VUCA, né, que é volátil, que é incerto, que é complexo, que tem todas essas características, ele também se aplica ao agronegócio. Vejo que existe uma diferença de velocidade entre o avanço tecnológico e a capacidade da operacionalização disso, né? Como a própria Simone trouxe, e a internet está lá na lavoura, está lá no campo, e as pessoas, né? Como é que a gente vai fazer esse processo de transformação, que o próprio nome diz, é uma transformação, não é uma virada de chave, né? Existem etapas, existe um processo aí para a gente conseguir evoluir nesse sentido, né? Então, tenho certeza que a Simone quer complementar aí esse assunto. Vou te passar a palavra, Simone, para você poder trazer aí sua percepção. Eu ouvia a Pilar dizer, né, sobre esse ecossistema de dados, quantas startups surgindo, e nós temos vários pensamentos aqui na cooperativa. Quem é que ajuda o produtor a selecionar aquilo que pode ser aplicável a ele? Então, da mesma forma que a gente já trabalha há muitos anos com áreas experimentais, de testes, nós estamos entrando numa era que a gente vai precisar fazer os nossos parques experimentais, de quais apps usar, de quais startups aproximar, porque o número já é grande que acessam as empresas, os CNPJs, e todas ávidas, né, por apresentar uma solução para o produtor, mas uma solução sem muita conexão com o resultado final. Então, esse é um super desafio, né? E as cooperativas e as empresas que trabalham com o produtor entendem essa necessidade. Quem é a pessoa, quem é o órgão de confiança que vai conseguir fazer essa tradução de informações e encorajar o produtor a seguir pelo caminho que vai ganhar tempo, porque ainda existe, a inovação ela é movida pela incerteza, pelo teste, pela não previsibilidade, porque se fosse tão previsível já teria uma solução pronta. Então, é um mundo bastante complexo e que está todo mundo ainda se acostumando a lidar com esse ambiente VUCA, que tu diz, né, que já é bunny agora, da incerteza, porque há uma pressão, né, é uma pressão pela pressa da jornada digital. Então, o ambiente externo pressiona com que a cultura ela acelere, mas ao mesmo tempo a cultura é formada por pessoas, e essas pessoas precisam ter segurança para dar o próximo passo, porque um passo incerto ou um passo errado que provoca uma grande perda vai causar retraimento. E a gente sabe que o produtor rural, ele é uma pessoa que ele precisa de segurança, ele precisa de certeza, porque ele já atua o ano inteiro numa indústria a céu aberto, com esse impacto exógeno que não está na mão dele. Então, com essa pressão toda da tecnologia, né, surgindo, o produtor ele precisa de apoio com pessoas que vão também orientá-lo num caminho mais assertivo, porque há muitas dúvidas e insegurança. Então, estamos todos, de alguma forma, também pressionados, né? Seja instituições de serviços, seja universidades, a termos entradas assertivas com o produtor, cases de sucesso. Porque ele já lida com um mundo de tanta incerteza numa indústria de céu aberto, né, com tanto fator climático que não está nas mãos dele, mais uma pressão de aceleração tecnológica e que custa, né, que ainda tem um investimento para ser feito, ele fica um pouco desconfiado, assim, de tanta solução que tem e qual que vai ser o grande milagre, quem é que vai me dar o grande milagre? Esse grande milagre não existe, né? E são várias forças que juntos vão encontrar o caminho, a resposta não está mais em um único ser, em uma única entidade, em uma única pessoa. Nunca teve, mas agora muito menos, né? É verdade, e assim, todo um complexo contexto no qual esse setor está inserido. Todos os setores são afetados pelo macroambiente, mas o agro em especial sofre um pouco mais, né, com essas questões ambientais, com as questões
climáticas, com a própria economia, né, com questões cambiais, tudo isso afeta muito diretamente, né, o nosso mercado do agronegócio. E eu, ouvindo a Simone, né, trazendo essa perspectiva lá do produtor no campo, eu fiquei pensando sobre as empresas do agro, né, desse setor. As empresas estão preparadas para isso, elas estão conseguindo fazer essa adaptação, elas estão conseguindo transmitir para os seus clientes essa segurança na transformação digital. Eu queria te perguntar, Pilar, como é que tu vê o movimento empresarial, né, nesse sentido de transformação digital também? Do ponto de vista corporativo, dentro do agronegócio, a vontade, a gana de fazer a transformação, ela existe. E não é só no agro, tá? Eu diria que o agro talvez esteja um passinho atrás nesse aspecto, né, de transformação digital, de processos mais eficientes, usando digitalização. Mas existe uma grande ainda desconexão, entendimento, compreensão do que significa a transformação digital. E eu acredito que isso é mais forte no agro que em outras empresas que eu já vivenciei, no aspecto de, e aqui cabe lindamente essa frase, né, a grama do vizinho é mais verde, né, então existe um mimetismo muito forte no agro. Se A fez, é meu concorrente, eu vou fazer exatamente igual. E na transformação digital, a questão do entendimento, né, da avaliação, de acoplar a estratégia digital dentro da estratégia da empresa, entender qual que é a arquitetura existente tecnológica daquela empresa, entender a cultura daquela empresa para se fazer todo um roadmap, todo um processo de planejamento dessa transformação, desse desenvolvimento desses produtos ou desses projetos, né, que não são também tradicionais. Geralmente não se usa projetos tradicionais dentro da transformação digital. Você vai usar a ágil, vai usar outros mecanismos para que você não tenha justamente esse risco da incerteza e da inovação, tem um impacto grande no investimento, aquilo vira uma perda, né, e vira um transtorno. Você vai medindo, aprendendo, reaplicando, redirecionando e fazendo a evolução do produto, né. Eu percebo que ainda existe, né, esse momento ainda de reflexão, de capacitação das lideranças dentro das empresas do agronegócio para entender realmente o que é uma estratégia digital, né, e não simplesmente o afã, eu preciso fazer o que o meu vizinho está fazendo, o que o concorrente está fazendo, mas sim trazer profissionais que tenham esse entendimento. E como qualquer transformação, né, e uma transformação cultural envolve muito recursos humanos, envolve muito a liderança, se a transformação digital não for, né, uma pauta do conselho, se não for uma pauta do presidente, do CEO, do fundador daquela empresa, não vai. Não adianta contratar um CDO, um CTO, um CIO, todos os Cs, né, possíveis, e achar que vai dar certo se não tiver esse engajamento, porque a transformação ela é profunda mesmo, né? E tem que envolver a liderança. E nesse envolvimento envolve recursos humanos, não só no aspecto da transformação e capacitação humana, como também da questão do mérito, né, de envolver essas lideranças que ela tenha no seu plano de desenvolvimento e de negócio para aquele ano, e na sua meta e no seu bônus, a transformação digital ou os projetos digitais, né. É necessário, por exemplo, que se tenha um engajamento, né. Então, outro dia eu estava conversando com uma cooperativa, ela falava, eu implementei o CRM, poxa vida, mas meu RTV não utiliza. Falei, olha, eu precisaria entender se dentro dessa jornada que foi colocada de utilização do CRM, que é a questão que a Simone trouxe, né, da entrada do dado, se ela está adequada, se ela está palatável, se ela está amigável, se você está traduzindo isso muito rapidamente num benefício para esse RTV, se você comunicou que esse benefício vai voltar para ele em produtividade para o produtor e produtividade para ele se ele ganha um variável, não uma questão de uma ameaça, né? Eu falo que a transformação digital, dependendo de onde for, né, dependendo do segmento, ou quer seja na indústria, na cooperativa ou na distribuição, ela tem que ser carregada da centralidade do cliente, quer ele seja a área comercial, quer seja uma área financeira, quer seja o produtor, e trazer isso como um ponto de benefício. Se a pessoa, se o ser humano não enxerga o benefício, ele deixa de lado, ele se sente ameaçado.
eu costumava falar assim, estamos implementando isso para tirar aquilo que você fala que não gosta de fazer. Você não falou que você não gosta de levar esse documento para ele assinar fisicamente? Você não fala que você perde, às vezes, o pedido, que o teu administrativo demora, que você perdeu o timing do teu produtor, que o concorrente levou? Então, esse processo que você levava aqui uma semana, você vai levar 2 horas. Não é um benefício para você? Quantos clientes a mais você atende? E aí você começa a quantificar. Por que você não mapeia, por exemplo, o talhão dentro do aplicativo, onde você vai ter acesso ao NDVI, você, o seu cliente, você começa a ver as manchas aqui, as inconsistências, e você consegue mostrar e monitorar isso à distância, mais de um produtor por vez da sua carteira, e você consegue ajudar a auxiliá-lo, e ele se comunica com você com mais rapidez. Hoje a gente saiu da pandemia, pode ser que amanhã a gente volte. Então, assim, só para a gente fechar, né, é importante, né, a força de vendas, né, pelo representante técnico de vendas, perceber esse benefício, mas mais do que tudo, dentro das empresas há ainda um grande desafio, que esse engajamento, esse embarcar dentro dessa jornada de transformação digital envolva toda a liderança. Não é obrigação, nem a responsabilidade e atribuição de uma área só. Eu acho que essa reflexão é importante. Os jovens são os primeiros a embarcar na transformação, eles ficam apaixonados. Eu tive uma experiência lindíssima de contratar jovens agrônomos como assistentes técnicos digitais, levando esse engajamento para o produtor, levando esse engajamento para as filiais. Era um trabalho lindo, a gente se apaixonava pelas fotos que a gente via Brasil afora. Obviamente, cada região do Brasil também tem uma cultura, tem uma forma de abordar, mas esse cuidado que o jovem muitas vezes tem de mostrar tecnologia para o produtor mais tradicional é uma coisa linda. Nessa troca de experiência, essa energia bacana que tem que ser feita com paciência, e é um trabalho de formiguinha, né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas o engajamento precisa acontecer dentro e fora, para que a gente apoie o produtor a ter essa acessibilidade à tecnologia. E a tecnologia tem que entender o ponto de dor. Não adianta desenvolver uma tecnologia online. Eu falava, não adianta a gente se apaixonar por aquilo que nós estamos desenvolvendo online. Precisa tudo funcionar offline, porque senão ele não vai usar. Eu não usaria, porque eu sei que só funciona na sede. Se ele precisar abrir o aplicativo, utilizar alguma coisa no meio lá do cultivo dele por algum motivo, né, achar algum ponto ali, dentro do mapa, dentro do talhão, esquece. Né? Então, acho que essas coisas elas precisam ser muito bem azeitadas ainda. Com certeza, só quero esclarecer aqui para os nossos ouvintes usar a tecla SAP um pouquinho. Quando a Pilar falou em RTV, são os representantes técnicos de vendas, né? E também o CRM, que é o sistema de gestão de relacionamento com os clientes, também um sistema bem utilizado em todos os setores, né? Mas também no agro, cada vez mais tem sido implantado. Mas, Simone, acho que o Pilar trouxe aí umas questões bem da sua área, né? Do desenvolvimento humano, né? De como preparar esse profissional. E aí eu te pergunto um pouco sobre isso e também sobre o que as empresas esperam hoje quando estão captando seus profissionais no mercado, qual é o perfil desejado, né? Falando especificamente no setor do agronegócio, mas o que se busca de hard skills, soft skills nesses profissionais? A Pilar deu uma aula, assim, como que se coloca toda essa complexidade dentro das empresas. Então, é força de venda tendo que aprender a aceitar, né, a tecnologia no seu dia a dia, o produtor tendo que ser impulsionado a inserir dados. Ainda temos que escolarizar mesmo, no sentido de alfabetizar a diferença entre digitalização e transformação digital, porque é um hiato enorme esse conceito, né? E há uma tendência de todo mundo achar que transformação digital é pegar o mesmo processo e transformar ele digital e está feita a transformação digital. Não, a gente está falando agora de negócios que já surgem na sua base digital. E a gente ainda está em movimentos todos ao mesmo tempo, né, tendo que ensinar isso, e todas essas etapas são necessárias, como a Pilar própria disse, eu preciso ser online, mas eu quero ainda ser offline, porque senão eu não vou aderir. Né? Então, esse é o tamanho da muvuca toda. Então, essa aceitação cultural dos empresários, dos gestores, da força de venda, dos produtores, essa é a grande pauta. Por isso que o fator humano está tão em voga, por mais que o tech está com força total. Né? E
O meu maior receio, eu adoro tecnologia, vejo ela sendo implantada e cada conquista, cada digitalização feita é um ganho, né? Um ganho é um passo a mais para a gente dar passos mais firmes para a próxima onda de transformação digital. Mas antes a Pilar falou sobre a IA generativa, né? E eu fico pensando na facilidade que é hoje ter um chat GPT e o conflito que tem ao mesmo tempo da gente emburrecer, né, o pensar. Porque é mais fácil lá. Então, o que eu espero de profissionais? Profissionais que venham com uma pegada de análise crítica. Porque se a tecnologia me dá tudo, quais são as escolhas que eu vou fazer? Quais são as escolhas que eu vou fazer? Eu coloco lá no chat GPT e ele vai me dar pautas que eu não posso deixar de falar nesse podcast, ou estudar para uma prova, ou na fala com o produtor. Mas qual eu escolho? Então, esses profissionais antenados em primeiro lugar, que sejam curiosos, né, e que sejam abertos para esse movimento que é o movimento de evolução cultural. Não vai ter nada mais pronto e a informação está disponível. Então, selecionar bem e ter muita análise crítica em cima disso. Com certeza, Simone. Muito legal, gente. Muito bacana as contribuições. Estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do Atitudes Talks, que hoje recebeu Maria Pilar Sepúlveda, que é integrante do Conselho Consultivo da Escola do Agronegócio, da Atitudes Educação. Pilar, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Obrigada pelas suas contribuições, que foram super ricas, né? E com certeza vão contribuir muito com o aprendizado dos nossos ouvintes. Com certeza. Eu que te agradeço. Eu acho que tem pauta para mais aqui. Posso voltar com a Simone. Uma delícia conversar com ela. Ficamos para a próxima. Muito obrigada. Não há dúvida que a gente precisaria de muito mais tempo, né? Tem muito assunto para falar sobre essa pauta e realmente acho que a gente teve, assim, um drops hoje, mas sem dúvida a gente vai precisar desenvolver mais. Também quero agradecer a presença aqui com a gente hoje da Simone Rorig, gerente de desenvolvimento humano e organizacional da Cotrijal. Muito obrigada, Simone, pela tua participação aqui conosco hoje, pelas tuas contribuições que foram, sem dúvida, muito excelentes, muito válidas para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, um podcast que oportuniza a gente aprender com os próprios participantes, é fantástico. Então a gente vem aqui com a expectativa de que a gente vai deixar um recado para os outros, que nada, a gente está aprendendo com o próprio colega que está aqui, né, passando a sua visão de mundo, e é isso, assim, é isso que a gente espera dos nossos contatos de valor, relacionamento de valor. Então fico super agradecida de participar desse podcast e poder contribuir com o futuro da formação dos nossos profissionais do agro. Então está bem, pessoal. A gente lembra os nossos ouvintes que toda semana o Atitudes Talks tem episódio novo nas plataformas de áudio. Curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos, deixe lá seu comentário falando o que você achou desse nosso papo, sugerindo novas temáticas. E não esqueça de nos seguir também nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook. Também pode conferir nossos cursos diferenciais no nosso site www.atitudes.edu.br. Aliás, por lá também estão as inscrições abertas para o nosso processo seletivo de verão 2024-1, tanto para graduação como para pós-graduação nos nossos cursos de mestrado e doutorado. Agradecemos a todos pela participação, aos nossos ouvintes pela audiência. Deixamos um abraço e até o próximo episódio. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.